A paz de Deus. Eu, Cido Martins, mais uma vez aqui estou para continuar raciocinando junto de vocês sobre as Escrituras, a bendita Palavra de Deus. Então, conforme prometido, nós vamos falar hoje um pouco do Domingo de Ramos, já que hoje, segundo a tradição católica, é o dia do Domingo de Ramos. Vamos aprender um pouquinho sobre o Domingo de Ramos? Muito bem. Qual é o significado de Domingo de Ramos? O Domingo de Ramos é uma data que faz parte da celebração da Semana Santa. A festividade é uma simulação da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Conforme 21, versículo 1 e 1, São Mateus, e Lucas no capítulo 19, 28 a 44, e Marcos capítulo 11, versículo 1 e 10, de 1 a 10, e João capítulo 12, de 12 a 19. O Domingo de Ramos, esse nome se deu pela forma como Jesus foi recebido, com ramos de palmeiras espalhados pela entrada da cidade e grande aclamação pelo povo. Conforme nós vemos em Mateus, capítulo 21, verso 8. Este momento sucedeu no domingo anterior à crucificação de Jesus. Na Semana Santa que antecedeu a sua crucificação, Cristo se dirigiu a Jerusalém. Ao se aproximar da cidade, Jesus mandou 2 de seus discípulos para um povoado, onde encontrariam um jumentinho, conforme nos diz Mateus no capítulo 21, versos 1 e 3. E ao entrar na cidade, montado no jumentinho, Jesus foi seguido por uma grande procissão. As pessoas colocavam seus mantos e ramos de palmeiras sobre o chão, formando uma espécie de tapete vermelho para o Messias. Nós vemos em Marcos capítulo 11, versículo de 8 a 10. A notícia se espalhou por toda a cidade e todos ouviam que o Salvador tinha chegado. Mateus capítulo 21, versículo 10 e 11. Desta forma, Jesus cumpriu a promessa escrita em Zacarias capítulo 9, versículo 9, onde o rei entraria na cidade montado no jumentinho. Esse episódio ficou conhecido como a entrada triunfal. Depois, na sexta-feira, Cristo foi crucificado, a pedido da própria multidão, mas no terceiro dia depois de sua crucificação, ele ressuscitou. Veja bem, meus irmãos, no domingo, na entrada triunfal, aquela grande multidão que gritava Hosana nas alturas, que aclamava que o rei, o Salvador, estava chegando em Jerusalém, essa mesma multidão que mais tarde, na quinta-feira à tarde, o pediram para crucificá-lo. Entendeu? Como que é celebrado o Domingo de Ramos? A festa de Domingo de Ramos é celebrada segundo a liturgia católica e cristã ortodoxa. Trata-se da primeira data comemorativa da Semana Santa. A semana se inicia com o Domingo de Ramos e termina com o Domingo de Páscoa. A celebração se inicia com uma missa, onde os ramos trazidos pelos fiéis são abençoados pelos sacerdotes
Depois da cerimônia, a celebração se estende para a rua, onde é realizada uma encenação da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Apesar de ser um acontecimento bíblico, não há no Evangelho nenhuma orientação para a celebração do Domingo de Ramos. Na antiguidade, era comum a Igreja Católica realizar festividades públicas baseado em fatos bíblicos como uma forma de evangelizar. Nós devemos celebrar o Domingo de Ramos? Olha, a Bíblia, Palavra de Deus, ela não orienta, ela não condena nem orienta a realizar celebrações de Domingo de Ramos. Certamente este momento foi muito importante no ministério de Jesus. Não é pecado? Claro que não é pecado nós trazermos à memória este e outros tantos feitos de Jesus, não é verdade? Claro, devemos estar atentos. O excesso de simbolismo desvia a nossa atenção de Jesus e pode nos levar à idolatria e superstições. Jesus veio para nos libertar da religiosidade. Logo depois de sua entrada triunfal em Jerusalém, ele combateu os mercadores e os comerciantes da fé. Vamos ver em Marcos, no capítulo 11, versículo 15 e 16. Celebre a salvação, a maior vitória de Cristo. Assim como Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, um dia ele voltará a todos e todos os reconhecerão. Romanos capítulo 14, versículo 11. Esse será um grande dia para o povo de Deus, porque marcará o início de uma eternidade junto a ele. Vemos em João capítulo 14, versos 2 e 3 e também em Apocalipse no capítulo 22, no versículo 20. O que aconteceu em cada dia da Semana Santa? Na semana conhecida como Semana Santa, Jesus entrou em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Passou seus últimos momentos com os discípulos, instituiu a Santa Ceia, foi crucificado e ressuscitou. Esta semana foi muito importante, porque foi aí que Jesus cumpriu sua missão de salvar o mundo. Domingo de Ramos e a entrada triunfal. Nesse dia, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. O povo se juntou a ele para dar as boas-vindas e muitas pessoas colocaram ramos e mantos no chão diante de Jesus. Nós vemos em Mateus, no capítulo 21, versículo 8 e 9. A multidão aclamou Jesus como Messias, ou Salvador prometido por Deus. Ao fim do dia, Jesus saiu de Jerusalém e foi dormir na cidade vizinha de Betânia. Na segunda-feira, Jesus ensina em Jerusalém. É o início da Semana Santa. Nos próximos dias da entrada triunfal, Jesus entrava em Jerusalém de manhã, depois saía ao fim da tarde para Betânia. Durante o dia, ele ensinava o povo no templo sobre o reino de Deus. Esse foi 3 dias, segunda, terça e quarta. Na segunda-feira, no caminho para Jerusalém, Jesus amaldiçoou uma figueira porque não tinha fruto. Nós vemos em Marcos capítulo 11, versos 12 a 14. Depois Jesus entrou no templo e expulsou os mercadores, acusando-os de tornar a casa de Deus em um mercado e um lugar de ladrões. Conforme Marcos capítulo 11, versículo 15 e 17. Quando voltou para Betânia, a figueira amaldiçoada tinha secado. Durante esses 3 dias, Jesus debateu com os líderes religiosos e ensinou várias coisas importantes. Ele explicou sobre a ressurreição e sobre qual era o maior mandamento. Ele contou parábolas sobre a salvação e o fim dos tempos. Ele explicou sobre o pagamento de impostos. Disse quais seriam os sinais do final dos tempos.
profetizou sobre sua morte e ressurreição. Os líderes religiosos naquela época se sentiram ameaçados com os ensinamentos e a popularidade de Jesus. Por isso, durante esses dias, procuraram uma forma de matar Jesus. Foi nesses dias, nesse tempo, em que Judas se ofereceu para trair Jesus em troca de dinheiro. Lucas capítulo 22, verso 3 e 5. Na quinta-feira, a última ceia, na quinta-feira. Essa quinta-feira era o dia de celebrar Páscoa judaica. Seguindo a instrução de Jesus, os discípulos prepararam uma sala e se reuniram com ele para o jantar da Páscoa. Antes do jantar, Jesus lavou os pés dos discípulos, ensinando-os a ser humildes e a servirem uns aos outros, conforme João capítulo 13, versículos 12 e 14. Olha, irmãos, não é para nós ficar lavando o pé de um do outro, não, viu? Nós pode estudar um pouquinho mais acerca disso aí. Isso aí é para nós ser humildes, ter humildade, não para lavar os pés. Lavar o pé era uma prática que fazia no tempo, naqueles tempos em Jerusalém. Nós podemos estudar e entender como que era isso aí, certo? Isso não é válido hoje. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e repartiu-o com os discípulos. Ele fez o mesmo com o vinho. Jesus explicou que o pão simbolizava seu corpo e o vinho seu sangue, que em breve iria ser derramado pelos discípulos, conforme Lucas 22, verso 19 e 20. Ele ordenou que tomasse esses símbolos para lembrar de sua morte, até sua vinda. Foi assim que surgiu a Santa Ceia. Jesus também avisou que um dos 12 apóstolos o iria trair, então Judas saiu para entregar Jesus às autoridades. Jesus ainda previu que os outros discípulos o iriam abandonar e que Pedro iria negar. E no fim do jantar, eles cantaram um hino e foram para o jardim de Getsemane para orar. Jesus passou algum tempo em oração, se preparando para o que vinha a seguir. Então Judas veio com guardas para prender Jesus, conforme Lucas capítulo 22, versos 47 e 48. De início, os discípulos tentaram lutar, mas depois fugiram, deixando Jesus sozinho. Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote para ser julgado. Sexta-feira Santa, a crucificação. Durante a noite e a manhã de sexta-feira, Jesus foi interrogado pelo sumo sacerdote, o governador Pôncio Pilatos e o rei Herodes. Ele foi gozado, foi espancado e chicoteado. Os guardas romanos colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, ridicularizando-o por ser chamado rei. Você não se diz que é rei dos judeus? Então o rei tem que usar uma coroa, e fizeram uma coroa de espinho para Jesus. Quando viu o que tinha feito, Judas cometeu suicídio. Pedro negou Jesus de longe, Pedro seguiu Jesus de longe, mas quando foi confrontado por ser um de seus discípulos, ele negou Jesus, conhecer Jesus 3 vezes ele negou. Pilato viu que Jesus era inocente e tentou livrá-lo, mas viu que a multidão estava se revoltando cada vez mais. Para evitar mais violência, Pilato decidiu condenar Jesus à crucificação, apesar de ser inocente, conforme nós vemos em Marcos capítulo 15, no verso 13 e 15. Jesus foi crucificado por volta do meio-dia, junto com 2 ladrões. O céu ficou escuro até cerca das 3 da tarde. Quando Jesus morreu, naquele momento houve um grande terremoto e o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, conforme Mateus capítulo 27, versos 50 a 52. Quando ficou confirmado que Jesus estava morto, ele foi sepultado em um lugar próximo. Uma grande pedra foi colocada na entrada e todos foram embora para cumprir o sábado. Sábado, o túmulo é guardado. O sábado era um dia obrigatório de descanso para os judeus. Então os discípulos ficaram em casa. Os sacerdotes falaram com Pilatos e ganharam permissão para colocar um destacamento de soldados a guardar o túmulo de Jesus. Para ainda maior segurança, a pedra foi lacrada. Nós podemos ver em Mateus capítulo 27, versos 65 e 66.
Domingo da Páscoa e a ressurreição. Logo de manhã cedo houve mais um terremoto e a pedra foi removida do túmulo e um anjo apareceu. Os guardas ficaram cheios de medo e fugiram para contar tudo ao sacerdote. Mateus 28, versos 2 e 4. Algumas mulheres que tinham vindo completar as tradições de sepultamento do corpo viram o anjo e o túmulo vazio e foram contar aos apóstolos. No caminho encontraram Jesus, que falou com elas. Quando ouviram tudo, Pedro e João foram ao sepulcro e viram que estava vazio. Jesus também apareceu a 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Depois, ao fim do dia, ele apareceu a todos os discípulos que se tinham reunido e estavam trocando a história sobre o que tinha acontecido nesse dia. João capítulo 20, versos 19 e 20. Depois de uma semana de grandes eventos e uma terrível desilusão, Jesus estava vivo novamente. Ele tinha cumprido sua missão, ele pagou pelos pecados do mundo na cruz e venceu a morte. Por causa do que aconteceu na Semana Santa, todos podemos ser salvos e ter a vida eterna. Amém. Deus abençoe a todos.